Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estratégia Política, meu nome é Luiz Fernando e hoje nós falaremos sobre uma situação um pouco chata que foi com o governo de São Paulo. Havia uma banda, né, que era a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela era composta por 65 membros e funcionava há 27 anos no estado. E essa orquestra, por uma decisão do governo, no caso do Alckmin, ela foi cancelada. E ela já era referência na América Latina, porém houve uma decisão do Estado de não manter mais esses gastos perante a crise. E uma situação que deve ser entendida aí, que foi muito controversa. Os integrantes dessa banda do Estado foram para a Assembleia Legislativa e foram tentar conseguir umas emendas parlamentares. Para quem não sabe, o deputado estadual tem um certo valor que varia de estado para estado, que são suas emendas. Esse valor ele pode colocar no orçamento público destinado a alguma ação que ele queira que seja executada ou que ele deseje. Bem, assim era a ideia, né? Mas na prática não acontece muito bem assim. O que aconteceu? O pessoal da banda, né, foi até a Assembleia e foi tentar conseguir fazer com que alguns deputados ganhassem a causa e doassem um pouco da sua emenda, né? Seria doação, talvez a palavra certa. Aí fizeram esse show, etc. lá. Aí qual foi o problema? Eles conseguiram 5 deputados para doar 5 milhões para conseguir fazer com que essa orquestra continuasse no Estado. Porém, quando esse dinheiro saiu das emendas parlamentares e entrou no dinheiro do Estado, o que o Estado fez? Uma coisa muito parecida ao que a Dilma fez na época do impeachment. Eles contingenciaram os gastos. O que é contingenciar os gastos? Contingenciar o gasto é uma situação bem específica que a gente tem no orçamento público, que seria basicamente eu dizer que eu não estou tendo condição de manter os gastos mínimos do Estado em relação à saúde, educação, etc., que são os gastos primários, e eu vou precisar de tirar de uma outra pasta esse dinheiro para conseguir pagar esse gasto. Então o que foi feito? Foi conseguido 5 milhões de um valor das doações parlamentares. Esse dinheiro foi subtraído desses integrantes da banda, que seriam destinatários dessas emendas, e foi utilizado para outras razões do governo. O grande problema disso é que, vista a facilidade do Estado poder dizer assim, faltou dinheiro para educação, faltou dinheiro para saúde, então eu vou cortar esse dinheiro que veio para um outro destino e vou usar para outro. Então, por essa facilidade tem de contingenciar os gastos, acontece uma coisa uma grande discussão no legislativo, que é que o orçamento deveria ser impositivo. O orçamento impositivo, basicamente, nós estamos querendo dizer que quando esse dinheiro vem com um destino, o executivo tem que usar para esse destino certo. Ele não pode pegar o dinheiro e utilizar para outros fins, senão fica muito fácil. Eu dou uma desculpa genérica, igual aconteceu com o Alckmin agora, eu utilizo o bem da forma que eu quiser. E no caso, foi uma situação até, de certa forma, suja, né, e antiética, que é conseguir pegar um dinheiro que já era de uma pessoa, de um grupo de pessoas que já tinham conseguido a emenda, conseguiram mobilizar a população, conseguiram mobilizar a sociedade, que aquilo era importante, conseguiram mobilizar o próprio legislativo, 5 deputados angariaram a causa, conseguiram a emenda e o governador surrupiou o dinheiro. Então é uma situação muito complicada, até porque, só explicando um pouco da técnica em si, todo ano, no início do ano, lá para o mês de abril, é feito a LDO, é feita as diretrizes que têm que ser seguidas o gasto público. Então eu vou definir todos os programas, todos os planos de como eu vou gastar esse dinheiro público. Isso aí é votado na Assembleia, e após a votação, em julho, né, ela é aprovada pelos deputados, e aí o caso governador, né,
ele tem que fazer uma proposta que é da LOA, que é ele vai ter que descrever cada gasto que ele vai ter para o próximo ano. Ou seja, todos os gastos e toda a forma que vai ser gasta, ela é discutida e ela é aprovada pelos deputados. No caso de uma prefeitura, seriam os vereadores. Então, assim, no caso que como foi o governador do estado, vão ser os deputados estaduais. Então, assim, tudo é votado pelo legislativo para uma forma de deixar as coisas mais democráticas. A partir do momento que um prefeito contingencia os gastos, é mais ou menos o mesmo caso que a Dilma fez na época do impeachment. Ela pegou um dinheiro que era para um fim da educação e usou para uma outra pasta que também era educação, mas para um outro fim. Então ela desvirtuou daquilo que havia sido combinado com o legislativo. E é mais ou menos o que o Alckmin fez. É uma espécie de pedalada aí no caso, só que ele fez de um jeito muito sujo. Bem, mas sem querer delongar muito sobre esse caso, eu achei de uma forma, não diria só antiética, uma forma sem garbo, né, de um governador atuar. Bem, mas é uma passagem rápida, até para entrar nessa ideia do orçamento, quando ele vai ser impositivo, que é quando o legislativo manda o executivo como ele vai gastar, ou quando ele é autorizativo, é quando eu estou falando que ele deve ser autorizado ou não, qual desses lados deve ser seguido. Um lado vai dar mais flexibilidade para o gestor poder usar conforme ele quer o dinheiro público, né? E outra forma seria se a gente obrigasse o gestor a seguir a linha, né? Se você entender bem a ideia do impeachment da Dilma, você vai ver que essa ideia de deixar flexível, por mais que ela seja legal, ela em ipsilitris aí não vai funcionar muito bem, que acabou combinando o próprio impeachment dela. Bem, mas essa é uma discussão para um outro vídeo e vamos tocar o barco. Então, se você gostou do vídeo, clica no joinha. Esse é um vídeo mais só uma pontuada. Não esqueça de se inscrever no canal, vou colocar as redes sociais aqui e até a próxima.